Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 20/2 de 2017, são 22 horas e 14 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler em Isaías capítulos 3, 4 e 5. Seja bem-vindo e acompanhe comigo. Porque eis que é o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio, a todo sustento de pão e a todo sustento de água, o poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável, e o conselheiro e o sábio entre os artífices, e o eloquente orador. E dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, sê nosso governador, e toma sobre a tua mão esta ruína, naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque lhe fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear, e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo, e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós? E esmagais o meu povo, e moeis as faces dos pobres, diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas e os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos e os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos do que é nosso. Então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel.
E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada. Porém, crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Os meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos. Em verdade, que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu resplendor, e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro, e dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se, e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas,
e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, de modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressurada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. E o seu rugido será como do leão. Rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço você que acompanhou, muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Volte sempre que quiser, curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique na paz, fique com Deus. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. E tchau!